Neste primeiro vídeo, vamos nos ater ao entendimento de campo elétrico. Como sabemos, duas ou mais partículas que possuem cargas elétricas se interagem de tal forma que, se forem de mesmo sinal, se repelem, e se forem de sinais contrários, se atraem. Assim, podemos verificar a existência de forças elétricas nessas partículas. A força que a carga Q1 exerce em Q2 e a força que a carga Q2 exerce em Q1. O módulo dessas forças é obtido através da lei de Coulomb. Então, o módulo da força é igual à constante multiplicada pelo módulo de Q1 e Q2, dividido pela distância entre as duas cargas ao quadrado, sendo que essa constante, no vácuo, é aproximadamente 9 vezes 10 a nona Newton-metro quadrado por Coulomb quadrado. Vocês devem estar se perguntando: quando ocorre uma interação no vácuo entre duas partículas carregadas, como é possível uma delas perceber a existência da outra? O que existe no espaço entre as cargas para que a interação seja comunicada? Podemos responder a estas perguntas usando o conceito de campo elétrico. Para introduzirmos esse conceito, vamos examinar a repulsão mútua entre dois corpos A e B, com cargas positivas. Suponha que B possua uma carga Q0 e seja F0 a força elétrica que A exerce sobre B. Um modo de interpretar a ação dessa força consiste em supor que o corpo A, em virtude da carga elétrica que ele possui, de algum modo modifica o espaço ao redor dele. A seguir, o corpo B, em virtude da carga elétrica que ele possui, sente como o espaço foi modificado pela outra carga e a resposta sentida por B é a força elétrica F0. Inicialmente, iremos considerar apenas o corpo A. Removemos o corpo B e designamos pela letra P o ponto que ele ocupava. Dizemos que o corpo A produz um campo elétrico no ponto P e em todos os outros pontos da vizinhança. Observe que esse campo elétrico está presente em P mesmo quando não existe nenhuma carga nele, ou seja, o campo elétrico decorre somente da existência da carga sobre o corpo A. O módulo do vetor campo elétrico é obtido pela divisão do módulo da força pela carga Q0, que está no ponto P, e sua unidade no SI é Newton por Coulomb. Então, quando a carga Q0 é colocada no ponto P, ela sofre a ação da força elétrica F0. De modo análogo, podemos dizer que a carga Q0 produz em torno dela um campo elétrico, e que esse campo exerce sobre A uma força elétrica menos F0, pois, pela lei de Newton, as forças possuem mesmo módulo e direção, e sentidos contrários. Assim, podemos concluir dois fundamentos importantes. Primeiro, a existência do campo elétrico decorre somente da existência de carga em um corpo. Segundo, a força elétrica sobre um corpo carregado é exercida pelo campo elétrico produzido por outros corpos. É também útil aqui introduzir o conceito de vetor unitário R-chapéu. Ele une o ponto onde se encontra a carga e o ponto onde desejamos determinar o campo elétrico. Esse vetor unitário é igual ao vetor deslocamento R dividido pela distância entre os pontos R. Usando o vetor unitário R-chapéu, podemos escrever uma equação vetorial que fornece o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico. Vamos fazer então um exercício envolvendo estes conceitos. A distância entre duas cargas pontiformes Q1 igual a 12 nanocoulomb e Q2 igual a menos 12 nanocoulomb é igual a 10 centímetros. Determine o campo elétrico resultante no ponto C, como mostra a figura a seguir. Observe que as duas cargas possuem a mesma distância de 13 centímetros do ponto C. Para determinarmos, então, o campo elétrico, utilizamos essa expressão que foi explicada anteriormente. O vetor deslocamento R1, que liga Q1 com o ponto C, é dado pela distância entre os dois pontos, multiplicada por cosseno de alfa I chapéu e seno de alfa J chapéu. Logo, o vetor unitário ligando Q1 ao ponto C é o vetor deslocamento R1
dividido pela distância entre os dois pontos. Então, temos que o vetor unitário é dado por cosseno de alfa i chapéu mais seno de alfa j chapéu. Substituindo o vetor unitário R1 chapéu na expressão do campo elétrico, temos que o campo elétrico 1 é a constante multiplicada por Q1 e pela expressão cosseno de alfa i chapéu mais seno de alfa j chapéu, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Por simetria, verificamos que o vetor R2 chapéu, ligando Q2 ao ponto C, possui o componente x oposto ao vetor unitário R1 chapéu, e o mesmo componente y. Portanto, o campo elétrico 2 é a constante multiplicada por Q2 e pela expressão menos cosseno de alfa i chapéu mais seno de alfa j chapéu. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Como Q2 é negativo, temos que o sentido do vetor campo elétrico 2 é o inverso do sentido de R2 chapéu, pois o campo entra na carga negativa e sai da carga positiva. Assim, temos que tanto o componente y quanto o componente x do campo elétrico 2 são opostos aos componentes do vetor unitário R2 chapéu. Temos, então, a troca dos sinais do vetor unitário R2 chapéu, ou seja, cosseno de alfa i chapéu menos seno de alfa j chapéu. O campo elétrico total no ponto C é dado pela soma do vetor campo elétrico 1 e do vetor campo elétrico 2. Como Q1 é igual a Q2 em módulo, podemos simplificar a equação. Passamos, então, a ter a constante multiplicada pela carga em módulo e por 2 cosseno de alfa i chapéu. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Pela semelhança de triângulos, temos que o ângulo alfa formado pelo vetor campo elétrico resultante é igual ao ângulo formado pelo vetor R chapéu, R1 chapéu e o eixo x. E como o triângulo possui dois lados iguais, podemos traçar a mediana, obtendo um triângulo retângulo com cateto adjacente igual a 5 e hipotenusa igual a 13. Assim, obtemos o cosseno de alfa, substituímos na expressão e obtemos o vetor campo elétrico resultante em C, que só tem componente em x e é igual a 4,9 vezes 10 à terceira nanocoulomb. Vimos então aqui os conceitos de forças elétricas, campo elétrico e vetor unitário R chapéu. Espero que tenham gostado. Se quiserem saber um pouco mais, assistam o próximo vídeo falando sobre as linhas de campo. Até a próxima!